Olá pessoal, começando mais um programa Espiritualidade Urbana aqui pela WTV Brasil. Nosso programa vai ao ar todas as quartas-feiras às 21 horas. E esse é um programa onde nós falamos de qualidade de vida, terapias alternativas complementares, holísticas, misticismo, esoterismo, espiritualidade, paraciências, ou seja, só por essa lista já deu para você perceber que o programa só tem coisa boa. Então, olha, fique conectado conosco todas as quartas aqui pela WTV Brasil. E se por acaso você perdeu o nosso programa, não tem problema. Dá uma entradinha lá no YouTube, coloca WTV Brasil, o programa vai estar lá sempre disponibilizado no canal do YouTube da WTV Brasil e também pelo Facebook, no Facebook inclusive, o programa vai ao ar no horário mesmo que a gente apresenta o programa às quartas-feiras, às 21 horas, então dá para você ver o programa em tempo real pelo Facebook, tá bom? Então fique conectado, espalhe a notícia para todo mundo, fala para a mãe, para o pai, para os amigos, para os irmãos, que agora tem programa de espiritualidade na internet aqui pela WTV Brasil, tá? Estou recebendo a Oriane Pinheiro hoje para a gente falar de terapias alternativas complementares, holísticas e integrativas. Quanto nome! É uma lista imensa. A mesma coisa, né? Então, é isso que a gente estava falando outro dia. É tudo a mesma coisa? Basicamente né, Claudinei? Primeiro, antes de começar a explicar, eu só queria agradecer novamente. Imagina, eu que agradeço. Seu convite, é uma honra para mim. Para mim. E é muito gostoso falar de algo que me encanta, que eu realmente tenho amor em fazer como terapeuta, né? Então, agora vamos voltar um pouquinho. Terapeuta holística, terapeuta integrativa, terapeuta complementar. Basicamente, eles realmente têm um objetivo maior, que é promover um equilíbrio, uma harmonização na vida da pessoa. Então, a abordagem deles não é levar só um ponto, um aspecto daquela pessoa, mas realmente estar vendo todas as partes que envolvem a vida daquela pessoa, todas as partes que colaboram para a saúde daquela pessoa, para aquela pessoa se sentir bem, para se sentir saudável e feliz. Então vai olhar o aspecto físico, mental, o espiritual e até o ambiente onde ela vive, a dinâmica que ela estabelece nas relações. Tudo isso vai ser vai dar um up na vida dela, vai realmente trazer a qualidade que ela deseja, que ela merece na vida dela. Perfeito. Então as terapias integrativas, holísticas, complementares, vai sempre olhar o cliente como um todo, por isso holístico, né? Olha um todo. E elas não têm muita diferenciação, não. É basicamente a mesma coisa, nomes diferentes para a mesma coisa. Para a mesma coisa. A gente utiliza muito, cada terapeuta vai ser um expert, vai ter uma habilidade maior, uma afinidade maior com uma técnica ou prática, né? Então você vai encontrar as pessoas que procuram terapeutas holísticos, vai encontrar aquele que é acupunturista, ou um naturopata, ou um reikiano, que é o meu caso, que eu sou reiki master, ou um teta healing, ou um barra de axis, que também é o meu caso. Enfim, florais de bar, aromaterapia, cromoterapia, tudo isso são técnicas e práticas que abarcam as terapias. Que é diferente das terapias alternativas, não é, Oriane? Porque a terapia alternativa, ela é aquela que não está dentro do escopo das terapias convencionais, mainstreams, né, aquela terapia, mas que é uma alternativa a esses tratamentos e que já foi comprovado que funciona como uma alternativa. Por exemplo, a fitoterapia, ela é uma terapia alternativa, né? Mas também é integrativa e holística, mas ela é também alternativa, né? Porque a gente sabe que as ervas, todas elas são componentes químicos, né? E que apesar de lá na medicina convencional e alopática não se usar, sabe que o tratamento com as ervas ele funciona, então ele pode ser uma alternativa, né? Em vez de você tomar um comprimido, você vai tomar um chá de erva, mas vai funcionar. Exatamente. Né? Até, por exemplo, você pode usar as ervas também como um banho de assento, né? Compressas, cataplasmas, tudo isso pode ser utilizado com ervas, né? Então, vocês vão encontrar, as pessoas que buscam um terapeuta, vai encontrar aquele terapeuta que se afiniza mais com a visão, com a busca daquele cliente para trazer aquele bem-estar para a vida dele, né? E hoje a gente está tendo um boom, né, gente, de pessoas que estão procurando por terapias complementares, integrativas, holísticas, porque perceberam que a medicina que está aí fora, a medicina convencional, é maravilhosa, a gente tem séculos de estudos e de pesquisas, né? E de comprovação da eficácia dela, mas
não funciona para todo mundo. E tem um lado não é? né? E tem o lado ruim, quer dizer, ela é boa, mas olha os efeitos colaterais que um medicamento traz. Você conserta uma coisa para desregular outra. E por isso uma terapia holística complementar vai justamente minimizar. Porque os efeitos colaterais são praticamente zero, exatamente. Né? Por exemplo, eu trabalho muito com Reiki, então a minha experiência, minha bagagem é muito função do Reiki. Agora eu estou realmente gostando muito da barra de Axis, já estou há algum tempo já trabalhando com barra de Axis, mas eu vejo muito o Reiki atuar nessa área, né? Tanto que ele não só está sendo implementado já há algum tempo. Já, a gente no tem aqui SUS, no Hospital das Clínicas, no departamento. No Hospital de Santa Catarina e Hospital São Luís também tem equipes de reikianos que complementam, eles complementam o trabalho dos médicos, Isso. né? Então, é uma energia que minimiza os efeitos colaterais, mas potencializa o efeito daquele remédio, quer dizer, o lado bom do remédio. Fora o lado humanitário, né, gente? Porque hoje você vai em um médico, você é tratado como se fosse um produto, né? Sim. Então você chega, ele mal olha em você, coloca lá o estetoscópio, faz meia dúzia de perguntas e te receita uma batelada de remédio e manda você embora. Ou se você vai ser operado, ele chega, mal toca em você, tá tudo bem, tá tudo mal, como é que tá aqui, e vai embora. Você fica lá o dia inteiro e toma remédio, e põe remédio no soro, e enche a pessoa de medicamento, e a pessoa se sente sozinha, Sim, né? Então, um reiki, por exemplo, quando recebe a visita de um reikiano, é um momento maravilhoso, humanitário, de conversa, além da troca de energia, com certeza, né? Nossa, tem o lado terapêutico no sentido psicológico, tudo, né? Abarca tudo. Porque é um momento de conversa, de interação. É muito bom, eu gosto muito. Eu sou suspeita, como Reiki Master, eu realmente sou suspeita, mas eu vejo ao longo do tempo que eu trabalho com Reiki, ele realmente causa uma mudança efetiva naquela pessoa que chega para mim. Então eu vejo muito isso, quando as pessoas chegam, o discurso delas, as dificuldades de vida, ou também um sintoma físico, eu vejo isso no começo, e quando elas vão embora, eu vejo a diferença, e elas também reconhecem que o Reiki trabalhou não só o aspecto físico, de uma dor, de um sintoma, alguma coisa assim, mas realmente trouxe um bem-estar mais do que físico, espiritual também. Né? Emocional, psicológico. Então é uma coisa que eu, como terapeuta, fico muito feliz de ver que aquela pessoa que estava na minha frente, chegando com aquela queixa, ela sai plena para a vida, sabe? Para poder se desenvolver todas as suas potencialidades. Sim. Então é uma coisa que me deixa muito feliz. Então as técnicas que eu uso realmente, eu costumo falar, eu primeiro usei em mim, em algum momento, para ver a sua eficácia, e aí eu uso na minha prática diária também para o outro, porque eu vejo e sei do bem-estar e da capacidade das técnicas que eu uso para promover essa cura. A gente estava falando desse boom das terapias alternativas, holísticas, complementares, e junto com todo boom também vem um lado um pouco negativo. Então, hoje a gente tem pessoas que estão fazendo seus cursos aí de formação, que na realidade não preparam ninguém, né, Oriane? Eu queria que você desse uma dica para quem está lá em casa e que está querendo fazer uma formação para se tornar um terapeuta. Qual é o caminho das pedras e o que ela tem que prestar atenção? Eu acho que, assim, realmente tem cursos agora, milhões de cursos. Então, o que eu poderia... De um dia a um ano, né? De um dia a um ano. Eu estou fazendo uma pós-graduação em técnicas complementares, integrativas. Então, e nessa pós-graduação, os nossos professores ali, realmente são professores que têm uma bagagem imensa, professores conceituados, que dão aulas em universidades. Então, são pessoas que trazem realmente uma grande experiência. Eu diria para quem quer entrar nessa área, primeiro escolher realmente com muita... filtrar as informações, perceber o nome dos lugares onde vai fazer esse curso. Os profissionais, exatamente, né? A formação dos profissionais. Se tem são idôneos, né? Se são realmente reconhecidos pela qualidade dos cursos. Tá, então tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado. Porque é que nem eu estava falando, você tem aqueles cursos que vão de um ano a um dia que prometem a mesma coisa, né? E um dia você se forma e você vai sair daqui terapeuta. Outros falam, não, um ano você vai sair daqui terapeuta. Então tem que tomar cuidado, porque
você está lidando com a vida das pessoas, né? Exatamente. E é muito sério, não é brincadeira. Não é. Terapeuta não é uma coisa assim. Né? É uma profissão de peso, tanto quanto o médico. Exatamente. Né? Você, tem que ter responsabilidade. Você trabalha com técnicas bastante interessantes. O Reiki, que você é Reiki Master já há muito tempo. Já, bastante né? tempo. E agora também está trabalhando com as barras de Axis. Queria que você falasse as diferenças entre essas duas terapias e por que você as escolheu. O Reiki há muito tempo já, porque eu acredito muito, Cláudio, realmente, que o poder de transformação na nossa vida está em nós. Seja a nível físico, seja a nível emocional, qualquer coisa que nós queiramos mudar na vida, parte da nossa força interior, da nossa capacidade de transformação. Aí o Reiki chegou na minha vida, na verdade, até através do meu marido. Ele foi o primeiro que foi fazer o Reiki. E depois eu olhando, observando, porque no primeiro momento eu falei, não sei esse Reiki, não sei, sabe? Mas eu comecei a perceber a eficácia, porque eu era a cobaia dele, então eu comecei a perceber. Que mudava. Que mudava. E aí eu realmente comecei a me interessar e fui fazer os cursos. E realmente o Reiki, ele trabalha tudo mesmo, mental, emocional, psicológico, espiritual. E eu uso isso diariamente, como eu falei para você, eu vejo essa transformação na vida das pessoas de fato. A barra de Axis me chamou muita atenção na época, né, já um ano e pouco atrás, e eu falei, nossa, eu gosto muito dessa questão da mente transformando a nossa vida, né? Então eu falei, eu quero conhecer melhor essa barra e tal, e eu gostei, e eu estou aplicando muito nos meus atendimentos, e a diferença dela é que ela trabalha muito as nossas crenças limitantes. Ela trabalha muito aquilo que a gente aprende desde criança, sabe? Aquela coisa de não pode, eu tenho que, ou aquelas crenças que falam assim, é rico, então é rico porque fez isso, fez aquilo, é desonesto, roubou, trapaceou. São crenças limitantes. Então a pessoa que tem esse tipo de crença na vida, dificilmente vai conseguir se lançar para conseguir ganhar dinheiro, porque evolui, aprendeu, né? Tá estacionada. Exatamente. E outras crenças que realmente acabam bloqueando e sabotando a vida. Então, e adoecendo algumas vezes. E adoecendo, né? Porque o que, né, a pessoa não consegue digerir, o corpo vai falar. Isso é uma coisa que a gente conversou uma vez, né? Aquilo que a pessoa não fala, e quando está muito em conflito, né, a mente com o coração, que eu falo, a gente tem que alinhar a mente e coração. Quando a mente e o coração estão alinhados, tudo flui na vida. Né? Agora, quando existe conflito, o corpo vai expressar aquilo que não foi dito. Tem um livro muito interessante chamado A Doença como Caminho. Exato. Que fala exatamente disso, né? O caminho, na realidade, uma vez que você não expressa, que você não lida com as coisas que você tem que lidar, essa doença ela vai encontrar um caminho para se manifestar. Precisamente. E geralmente ela se manifesta pelas somatizações do nosso corpo. Você engole uma coisa, vai ter um problema na garganta, câncer, né? Que hoje a gente sabe que muito disso é mágoa, que a pessoa acumulou. Claro, obviamente tem todos os fatores genéticos também. Não é só um conjunto de coisas que vai fazer a doença. Né? Mas são gatilhos para desencadear isso. Né? Então tem que tomar bastante cuidado. E aí você estava falando que a barra de Axis ela trabalha diretamente com essas mudanças, a mudança da consciência, a gente pode dizer isso? Poderia dizer sim, porque ela vai trabalhar tudo que diz respeito à nossa vida, aquilo que a gente acredita sobre nós. Então, o que a Oriane acredita? Se a Oriane acredita que para conseguir vencer na vida tem que ralar muito, tem que trabalhar muito, isso vai impedir. Se de repente encontra um caminho livre, de fácil acesso, eu mesmo me saboto, porque eu acredito que não pode ser assim. Porque para mim conseguir aquilo, eu tenho que ralar e trabalhar muito, e no pior sentido da palavra. Porque existe uma diferença da gente acreditar que a gente tem que ralar e batalhar, daquilo que a gente fala, não, eu tenho que me organizar, eu tenho que programar, eu tenho que ter uma meta e saber os passos que eu tenho para alcançar essa meta. Isso é uma coisa. E por que chamar barra de Axis, gente? Quando eu ouvi esse nome pela primeira vez, porque é novo no Brasil, tá chegando agora, né? Eu achava que eram umas barras que você colocava no corpo da pessoa. Aí a Oriane outro dia estava falando que não é isso, né, Oriane? Como é que funciona? Então, na verdade, a barra de Axis são 32 toques sutis na cabeça, são posições que a gente faz na cabeça. E barras, porque as duas mãos são colocadas em pontos específicos da cabeça e formam uma barra, como se fosse uma barrinha
de um lado para o outro. Uma barra energética. Isso. E ela vai atingir o quê? Áreas do cérebro onde são armazenados todas essas crenças, todos esses pensamentos que acabam bloqueando a gente, que a gente aprendeu desde lá de trás, desde que a gente era criança. Então, é como se na hora que a gente fizesse os toques na cabeça, você criasse uma barra de um lado ao outro, é isso? Você faz uma barra, você corre. Quando a gente fala corre a barra, é que a gente está fazendo uma limpeza de um lado para o outro para entrar dentro do cérebro, nas áreas responsáveis para armazenar esses Aí é como se a crenças, energia entrasse naqueles pontos específicos do cérebro que trabalham determinadas funções. Exato. Muito bom. Na verdade, a barra eu gosto de falar de uma maneira muito simplista, isso fica para um outro dia para a gente conversar de repente, né, sobre a barra de Axis mesmo, mas assim, é como se o nosso cérebro fosse um grande computador. E aí a gente trabalha com o computador e começa a ter vírus, aí as coisas não andam e tem que baixar um antivírus para poder limpar, para poder fluir as coisas. E a barra de Axis é exatamente isso. A gente faz uma limpeza, né, para tirar esses conteúdos inconscientes, a grande maioria, para abrir espaço para a gente fazer novas escolhas. Então tudo flui. Então aqueles valores antigos que bloqueiam, que sabotam, né, são retirados, são limpos e abre espaço para a gente colocar novas ideias, novos valores. E você dá atendimento de tudo isso, né? Eu dou. De reiki, de barra de Axis. E mais coisinhas, né? E uma série de... Porque Mais ela é uma coisinhas. terapeuta de mão cheia. Queria que você deixasse seu contato para o pessoal, para quem quiser te contatar, te encontrar, como é que faz? Então, é só vocês ligarem para mim, o WhatsApp é 999 19 8455. 999 19 8455. E aí fazer o seu atendimento, a sua terapia, para higienizar o seu cérebro, passar o Norton da mente, né, gente? Exatamente, né? É Limpar. só ligar para mim, aí a gente conversa pelo WhatsApp e a gente vê o que pode ser feito. Perfeito. Obrigado, viu, Oriane? Eu que agradeço. Muito obrigado. Mesmo. Um beijo, viu? Obrigada. Te adoro. Te amo, viu? Também, viu? Gente, a gente vai para o intervalinho. Daqui a pouquinho, na volta, eu tô com o Tirfeng, que a gente vai falar de uma celebração maravilhosa que vai acontecer daqui a alguns dias aqui em São Paulo e no mundo, que é o Dia do Orgulho Pagão. Fica aí. Olá pessoal, estamos voltando com o programa Espiritualidade Urbana, aqui pela WTV Brasil. Como eu falei, nosso programa vai ao ar todas as quartas-feiras, às 21 horas, aqui pela WTV Brasil. Você pode acompanhar também pelo YouTube, pelo Facebook, pela internet. E avisa todo mundo aí que nosso programa está no ar, né? E que a gente vem falando dessas coisas maravilhosas, porque todo mundo precisa de espiritualidade, todo mundo precisa de coisas que trazem boas informações e boas mensagens para a gente. E para falar um pouquinho dessas boas mensagens, né, eu estou trazendo o querido Tirfeng, que é coordenador do Dia do Orgulho Pagão aqui em São Paulo, que é um evento maravilhoso que acontece anualmente aqui em São Paulo. E está chegando o Dia do Orgulho Pagão, que é um evento cultural que traz pessoas de várias vertentes pagãs para falar um pouquinho de paganismo. Vamos falar do Dia do Orgulho Pagão, Tirfeng? Vamos, tá chegando, sim. né? Tá bem próximo, dia 15 de setembro, a gente vai ter um dia inteiro de atividades e espero ver muita gente lá esse ano. Tem crescido muito, né, o Dia do Orgulho Pagão? Bom, são 7 anos que eu venho coordenando esse evento, né? E dos 7 anos para cá a gente vem notando um aumento bem significativo no público do evento. Assim, vem crescendo bastante e isso é muito positivo ao nosso ver. Quais as diferenças? Porque você está no evento, desde que você nem coordenava o evento, você já visitava, já participava, né, palestrava. Qual a diferença que você percebe do evento ou da comunidade pagã no passado para o que está acontecendo hoje? Bom, assim, como frequentador do evento, mais de 7 anos atrás, sempre foi um evento assim, que teve uma característica muito marcante para mim, porque é um evento assim, bem familiar, né? As pessoas vão ao evento para se conhecerem, para aprenderem, né, sobre as diversas tradições pagãs, neopagãs,
né? Porque tem essa característica de ser um evento informativo, né? As pessoas vão aprender, vão para conhecer. E também por ser um evento aberto para todas as pessoas, para toda a comunidade. Então você não precisa necessariamente praticar a religião, você não precisa necessariamente conhecer. A ideia é mesmo que nós possamos divulgar, né? Não tem nenhuma característica proselitista, né? Nenhuma das religiões pagãs, neopagãs, elas querem atrair novos fiéis, novos praticantes, mas a ideia é desmistificar, né? O que é um wicaniano, o que é um asatru, o que é um druida, o que é um xamã, o que é o candomblé. Então tem sempre essa característica de informação, até mesmo para técnicas holísticas alternativas. Então, desde que eu comecei a frequentar o Orgulho Pagão, eu noto assim, que as pessoas elas sempre são muito interessadas, que as pessoas gostam, né, de aprender. Quando a gente assumiu a coordenação há 7 anos atrás, a convite de uma pessoa bastante especial chamada Claudinei Prieto, eu né, tô aqui. A gente ficou meio assim, como dar continuidade a esse legado, né? Além de ser um evento muito especial, um evento que acontece em diversos lugares do mundo, na Europa, em diversas capitais dos Estados Unidos, fazer algo para manter essa tradição. A primeira vez que nós fizemos foi num parque público aqui em São Paulo. A nossa expectativa era uma expectativa assim bem, o que será que vai ser? E foi surpreendente, porque as pessoas foram, participaram, foi muito bacana. E de lá para cá cresceu muito, né? Eu digo assim, crescer muito principalmente na participação das pessoas, no empenho, as pessoas se oferecendo para ajudar, as pessoas se oferecendo para participar, o que deixa a gente muito feliz, né? Porque é um evento sem fins lucrativos. É um evento que a gente faz ali por amor, por querer congregar as pessoas mesmo. Então assim, a gente tem muito trabalho, mas a gente corre, a gente fica maluco, fica descabelado, né? Como qualquer evento. Desbarbeado, no caso dele. Mas a gente vê que é muito gratificante, porque chega no dia, o evento começa, você dá aquela respirada fundo e vê, nossa, como isso é bom. Como é gratificante ver tanta gente ali, a gente pode ajudar as ONGs, né, de pets, né? Tem alguns anos que a gente vem arrecadando 2 quilos de ração para gatos e cães. A gente ajuda alguns protetores, ajuda o IPA, e isso é gratificante, porque você vê que as pessoas realmente vão, levam, participam, não é obrigatório, mas todo mundo leva, tem gente que leva mais, né? E é muito gratificante poder participar desse projeto. E a diversidade, né, Tirfeng? Porque eu trouxe o Dia do Orgulho Pagão para o Brasil em meados dos anos 2000, a convite dos primeiros coordenadores desse evento e idealizadores desse evento nos Estados Unidos, que foi o Dagonet e a Cicelina. E aqui no Brasil estava tudo começando na internet, a gente não tinha muito contato com nada lá de fora. E eles me convidaram durante anos. Eu fiz a coordenação do Dia do Orgulho Pagão aqui em São Paulo, depois no Brasil, e aí chegou um momento que não dava mais para eu conciliar as coisas, né? E aí eu fiz o convite para o Tirfeng e falei, Tirfeng, leva isso adiante, porque não pode parar, né? E a diversidade que a gente percebe tem crescido muito, porque lá no início, gente, dos anos 2000, era só o Wicca, não tinha outra coisa, né? Até porque a Wicca realmente é que abriu portas para todo o movimento pagão do Brasil e do mundo, né? Se não fosse o Wicca no mundo, seguramente as outras vertentes pagãs teriam tido um pouco mais de dificuldade de ter voz. Quer dizer, a Wicca, ela deu mãos, né, para essas outras formas de espiritualidade e tem sido o carro-chefe, né, do paganismo em muitos lugares do mundo, não foi diferente no Brasil. E ao longo desses anos a gente tem percebido que outros grupos menores pagãos têm se juntado, têm vindo, têm participado. Eu participei, por exemplo, de algumas edições do Orgulho Pagão sob a direção do Tirfeng, que a gente tinha lá pessoas que faziam parte da religião romana, eram reconstrucionistas romanos, helênicos, né? Para quem está lá em casa fala assim, nossa, mas tem isso? Tem. Nós temos, né? assim, uma variedade muito grande aqui no Brasil de caminhos neopagãos, e quando você começa a falar de neopaganismo, você vai explicar o que é o neopaganismo, você vai exemplificar quais são as vertentes religiosas. O Wicca é a mais conhecida, o druidismo talvez esteja aí ocupando o segundo lugar, e a fé nórdica, né? São os 3 pilares, são, né? assim, os mais pops, vamos dizer assim, que não fiquem bravos por isso, né? Mas aí você tem reconstrucionismo helênico, reconstrucionismo romano, você tem a fé Kemet, né? Que é o reconstrucionismo egípcio, você tem o xamanismo, né? O xamanismo, o reconstrucionismo celta, é uma diversidade tão grande, Candomblé, né? São as tradições de matriz as tradições africanas, que são pagãs, né? Que
Hoje eles se sentem mais à vontade, inclusive, para se declararem pagãos. No passado era mais difícil. Existia Entenderam também, né, o que significa. Porque o pagão, infelizmente, né, as pessoas têm muito em dizer que o pagão é aquele que não é batizado, vem de uma tradição cristã. Não temos nada contra o cristianismo, mas o pagão é aquele que vem do campo, aquela história pré-cristã, né, as pessoas eram urbanas ou pagãs, ou viviam na cidade ou viviam no campo. E era uma coisa tão natural isso na Europa pré-cristã, e de repente se tornou uma coisa extremamente negativa, porque ou você era batizado ou você não era batizado. E isso acabou se perpetuando como um preconceito. E para estigmatizar isso, é um trabalho, né, de difícil. Construção. Né? É um trabalho bastante difícil, né? E tem uma questão histórica também, né? Que são anos de uma programação, tem essa questão também, ou você vivia na cidade ou você vivia no campo. Quem vivia no campo seguramente tinha mais dificuldade de ser batizado, né? Porque não vivia nas cidades. Então, uma coisa acabou virando sinônimo da outra. Exatamente. Né? E hoje as pessoas estão mais esclarecidas. Então a gente vê outros movimentos, a gente vê, por exemplo, as religiões de matriz africana, pessoas que praticam uma religiosidade mais hindu, que se identificam, né, com a nomenclatura de paganismo, no sentido de que cultua diferentes deuses e deuses conectados com a terra, se sentem mais à vontade de reclamar esse título para si, que não era dessa maneira. A gente tem até a participação dos budistas com a gente, já há 3, 4 anos que a gente tem a participação do reverendo Rondaco. Então, assim, mostra que existe sim uma abertura para as pessoas. Eu sempre gosto de dizer que tem muito mais coisa que aproxima a gente do que separa a gente. O desconhecimento, a ignorância, às vezes causa medo, causa relutância, mas quando a gente começa a conversar, a gente percebe que não tem motivo para ter briga, não tem motivo para ter tanta intolerância. Infelizmente, a gente vive num momento do Brasil, né, que a intolerância ela cresce muito, mas a gente sabe que o diálogo aproxima as pessoas. Sim, o diálogo nos irmana, né? Porque você consegue se identificar com a dor do outro, porque quando a gente está falando em termos de paganismo, a gente está falando em religiões que são minoritárias no Brasil. E religiões minoritárias todos sofrem os mesmos problemas, né? É o preconceito, é o estigma negativo, se você não vai na igreja você é o filho do demônio. Então, assim, todos eles acham que todo mundo é a mesma coisa, né? Porque para as religiões que são abraâmicas, ou seja, as religiões, e a gente tem, né, os 3 pilares aí, que é o judaísmo, o cristianismo em si, né, e o islamismo, que são religiões abraâmicas, qualquer coisa que não seja abraâmico é pagão. Né, eles consideram como pagão. E nos tratam dessa maneira. Né? Todo mundo queima pelo mesmo motivo. E aqui no Brasil é aquele negócio. Você fala dessas 3 religiões, judeus e muçulmanos ainda sofrem certo preconceito. Né? Então, querendo ou não, né, a grande maioria no Brasil é cristã. Né? Eu sei que a grande maioria não é preconceituosa, mas o silêncio daqueles que não são acaba dando voz para quem é intolerante e preconceituoso. Então a gente acaba ficando nessa situação complicada. E a ideia do Dia do Orgulho Pagão é realmente fazer um evento que as pessoas venham, conheçam, se informem, desestigmatizem esse ar negativo que existe ao redor do paganismo, do neopaganismo. E o evento, assim, a gente não tem só palestras, só rodas de conversa. A gente tem a apresentação de bandas, a gente tem a apresentação de música, de dança, tem a feira de artesanato, né, tem atividades integrativas, tem desfile, tem autores nacionais que vêm lançar livros. Né, a cada ano que passa a gente consegue trazer novas atividades e por isso que cresce. As pessoas gostam de participar, pedem para participar e a gente sempre tenta trazer uma novidade, que é para tornar mais movimentado, para tornar mais ativo. Se tornou um dos grandes eventos pagãos, né, do Brasil hoje em dia. A gente tem a Conferência de Wicca, que agora acontece a cada 2 anos, e agora a gente tem o Dia do Orgulho Pagão, que se tornou realmente um evento que já faz parte do calendário de todo pagão, que acontece anualmente aqui em São Paulo. Esse ano o evento vai ser aonde? Esse ano vai ser na Associação Osaka, na Vila Mariana, na Domingos de Moraes. Do ladinho do metrô, viu, gente? Bem do lado. Atravessou a rua, a gente chega lá. Como eu falei, a entrada são 2 quilos de ração para cães e gatos, não é obrigatório, né, mas felizmente as pessoas levam. Né? Ano passado a gente arrecadou mais de meia tonelada de ração. Foi muito legal assim, essa doação que as pessoas fazem, né, para ajudar os pets. Né. A gente vai começar às 10 horas e vai até às 9 horas da noite. Que dia? Dia 15 de setembro, né,
o dia inteiro no sábado de atividades. A gente vai ter 7 bandas se apresentando, vamos ter 11 ciclos de palestras, mais a feira de artesanato, vamos ter lançamento com 5 autores de livros nacionais, a presença do Carlos Ruas de Um Sábado Qualquer, que é uma presença especial esse ano. Querido A Chaya Reis também vai estar lá ilustrando. Então, assim, a gente vai ter muita novidade esse ano. Então, não dá para perder. Quem quiser informações, tem algum site, Facebook? A gente tem o Facebook, né, Dia do Orgulho Pagão São Paulo. Tem a comunidade também do evento, celebração do Dia do Orgulho Pagão 2018. E tem o Instagram, Dia do Orgulho Pagão São Paulo. E a gente está falando de intolerância nesse momento difícil do Brasil, que a gente, não é só do Brasil, é do mundo, né, gente? Que a gente está vivendo. E eu estou sabendo que o Tirfeng, ele aceitou o desafio esse ano de se candidatar a deputado estadual, é isso? Como que surgiu isso, essa ideia? Bom, sim, sou candidato a deputado estadual pelo PSOL, né? A gente, no começo do ano, eu mais alguns amigos, nós criamos um coletivo Mãe Terra. É um coletivo novo, foi criado pelo tempo de militância que nós que fazemos parte temos. Sou eu, sou a Nadine, Fabiola, Francine, Reginaldo, pessoas que já há bastante tempo militamos dentro do paganismo aqui em São Paulo. E a ideia era se filiar a um partido e começar uma caminhada na política. E aí surgiu a oportunidade de a gente poder lançar uma candidatura. E como tudo dentro de um coletivo é decidido em grupos, né, a gente decidiu pelo lançamento de uma candidatura e eu fui o escolhido, né. A ideia de ter essa candidatura é trazer uma nova opção dentro da política, né? Uma candidatura coletiva, uma candidatura onde as pessoas decidem as coisas em conjunto, mas nós temos um representante, no caso eu sou o representante. A ideia é fazer política de uma forma diferente, né? Trazer a representatividade para aquelas pessoas que são completamente esquecidas pelo Estado. A gente tem um momento do país que é muito crítico, né? Temos candidatos que pregam ódio, candidatos que pregam a intolerância, e a gente sabe que as minorias religiosas no Brasil são completamente esquecidas, né? Inclusive, um dos candidatos a presidente disse que o Brasil não tem que ser um país laico, tem que ser um país cristão, e que as minorias têm que se ajoelhar para as maiorias. A gente não pode admitir que isso aconteça, né? Em 2 anos, mais de 70 terreiros de Candomblé e Umbanda foram atacados, destruídos, né? Inclusive por facções criminosas que se autodenominam traficantes de Jesus. A gente tem terreiros históricos, como o terreiro de Jundiaí, que foi destruído completamente depois de um ataque criminoso. Devastados, e né? a gente tem aí, e não é só assim, só as minorias, né? O túmulo de Chico Xavier foi depredado em Uberaba. A gente tem algumas igrejas históricas no entorno de Minas Gerais que foram queimados e circulados com sal, chamados de templos de idolatria. Igrejas históricas são atacadas e as estátuas católicas são depredadas. Então a gente vê que esse aumento, essa escalada da intolerância, ela, a cada dia faz vítimas. Um pai de santo foi assassinado em Fortaleza porque ele se recusou a destruir o seu terreiro. Então, assim, em que momento isso vai se tornar um conflito real? Já é um uma conflito, guerra civil. já é quase uma guerra santa, né? As pessoas não respeitam as diferenças, então a gente precisa ter a defesa do Estado laico. Ah, mas você faz parte de um grupo religioso. Sim, um grupo que luta para que as leis que já existem sejam cumpridas, né, que o Estado laico seja preservado, sim. Está na Constituição, está em leis estaduais, mas não se faz cumprir. Você vê que em órgãos públicos as pessoas fazem cerimônias religiosas, isso não deveria acontecer. Pessoas sendo presas porque não se levantam para a leitura da Bíblia. Absolutamente nada contra a Bíblia, mas um local público, né, do Poder Executivo, Judiciário, Legislativo, não tem que ter cerimônia religiosa, não tem sequer que ter símbolos religiosos. A gente tem leis que aprovam a capelania, né, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, que diz que a capelania deve ser exercida em lugares civis e públicos, né, mas não tem regulamentação, e você acaba vendo que apenas as pessoas cristãs têm atendimento, né, em hospitais, em presídios, em locais militares, e as pessoas que são de outras religiões não têm direito a um atendimento religioso, porque isso não está regulamentado. Então, de certa maneira, a gente precisa ter alguém ou um grupo de pessoas que deem essa representatividade e que mostrem, olha, existem outras pessoas, a minoria são minorias, mas que precisam ter os seus direitos garantidos e assegurados. Assim como comunidades indígenas, comunidades quilombolas que têm tradição, que têm cultura, que têm as suas religiosidades, que são atacadas em troca de caridade, né? Grupos de missionários vão lá,
dão comida, dão roupa, dão remédios, mas impõem uma conversão forçada, que é uma prática de etnocídio. Né? Um genocídio cultural, religioso, espiritual, né? E a gente precisa realmente de vozes que estejam nessas instâncias de poder falando pela gente, porque todas as outras religiões têm os seus representantes, né? E as minorias, infelizmente, não têm. A gente não quer criar uma bancada religiosa, a gente quer pelo menos que a representatividade exista. Exato. Né? Então, se essa cada candidatura religião tivesse a sua representatividade, exatamente, tudo seria mais diverso, né? E essa candidatura surgiu dessa forma. Meu nome é Tirifeng, é um número que vai estar lá, é o 50021, e a nossa candidatura é pelo PSOL. E quer saber mais sobre tudo isso, gente? Na internet, né? Você tem lá o Núcleo Mãe Terra, para você conhecer um pouquinho mais, que é esse coletivo Mãe Terra, que é uma campanha diferenciada, né? Eu acho que é pela primeira vez que a gente vai ter alguma coisa parecida com isso, porque geralmente é um candidato só que se coloca e se apresenta, e é muito legal porque eles também têm o espírito pagão da comunidade, da tribo, das decisões feitas em conjunto. Acho que a gente, se os outros políticos seguissem esse modelo, nós teríamos menos problemas no mundo, né? Tirifeng, quero agradecer a sua presença, viu? Eu que agradeço o convite. E esse ano não vou estar no Orgulho Pagão, porque eu vou estar viajando, estou em Minas Gerais, mas desejo toda a sorte para vocês, viu? E minhas bênçãos para que esse evento seja ainda melhor do que você sempre está com a gente. Estou sempre, estou de coração, né? E com certeza vou estar ligado também em mente, tá bom? Obrigado e boa sorte na campanha. Vai dar tudo certo. Que assim seja. Gente, estamos chegando no finalzinho do programa, mas toda quarta estamos aqui com o nosso programa Espiritualidade Urbana para falar de coisas maravilhosas e de coisas diferentes. Por exemplo, você sabia que há a possibilidade de se fazer uma campanha política coletiva? Muita gente não sabe, né? Então o programa também traz essas informações que são importantes porque nos ajuda a mudar o paradigma e a nossa visão de mundo. Na próxima quarta-feira a gente está de volta. Não percam o nosso programa, eu conto com vocês. Tchau, tchau.